Olá, povo de Deus, tudo bem? Aqui é Alexandra Trintim e eu estou a postos para mais um Café com Maná, que é aquele momento que a gente dá uma paradinha para se alimentar com o pão do céu enquanto a gente toma um cafezinho. Nesse espaço, a gente sempre vai falar de algum personagem da Bíblia que teve os seus dilemas comuns como eu e você temos. A gente vai aprender com as suas dificuldades e entender como eles superaram e conseguiram cumprir o seu chamado em Deus. Então, se você tem interesse nisso, vem comigo, porque a história de hoje ela é muito bonita. Eu quero falar sobre Pedro para você. Você já deve ter percebido que uma criança ela acha que se ela faz arte, os pais vão deixar de amá-la. Já notaram? Elas têm até dificuldade de contar quando fizeram alguma coisa. Como se quando ela quebrasse algum jarro ou fizesse alguma coisa, o pai ou a mãe fosse deixar de amá-la. A criança ela não tem aquela noção de que se ela for arteira, se ela brigar na escola ou se ela quebrar algum objeto dentro de casa, os seus pais vão continuar amando. Porque, vamos combinar, um pai e uma mãe, quando eles têm um filho, eles sabem o que a maternidade e a paternidade espera por eles. Só que a criança não, ela acha que vai perder o amor dos pais ou que por algum motivo vai surpreender os pais por ter feito alguma coisa de errado. Quando a gente para analisar a Bíblia Sagrada, a gente vê um personagem que também teve esse pensamento. Ele também achou que por ele fazer algo de errado, ele estaria surpreendendo seu mestre. Ele estaria deixando de ser querido por seu mestre. Você já deve saber, Pedro fez isso. Pedro achou que Deus, que o nosso Jesus, ele estaria surpreso com a postura que Pedro adotou ao longo da caminhada. Mas eu quero ler com vocês uma passagem maravilhosa, que é o encontro de Jesus com Pedro, que está lá em João, capítulo 1, versículo 42, que é a fala de Jesus para Pedro quando eles se encontram. E levou Jesus e olhou para eles e disse: você é Simão, filho de Jonas, mas agora será chamado Cefas. Eu acho tremenda essa passagem, porque é o momento em que Jesus encontra Pedro e ele diz para Pedro o passado, o presente e o futuro dele. Quando Jesus ele diz para Pedro que o nome dele era Simão, ele estava dizendo: eu sei quem você é. Eu conheço a tua estrutura. Eu sei de onde você vem quando ele cita filho de Jonas. Quando Jesus fala filiação de Pedro, ele está falando do passado de Pedro. E ele diz: eu sei de onde você vem, mas eu também sei para onde você vai. Porque ele diz: mas será chamado de Pedro. Cefas, de Pedro. Então Cristo ele está mostrando uma onisciência para Pedro. Ele está dizendo: Pedro, eu sei a tua origem, eu conheço a tua estrutura hoje, eu sei por que você é assim, eu sei como você reage, eu sei por que você é do jeito que você é, porque eu conheço o seu passado, eu conheço a cultura que você foi criado, eu sei a educação que você recebeu, eu sei o que o teu pai te ensinou, eu entendo a tua estrutura e o teu caráter, mas eu também entendo o teu futuro. E aí Jesus cita como Pedro seria chamado. E a gente sabe que antigamente as pessoas costumavam dar nomes referentes ao propósito de vida de uma pessoa ou referente a alguma mudança que aconteceria naquela pessoa. Jesus ele fala essas coisas para Pedro, mas a gente conhece a história. Pedro ele acaba errando, ele acaba negando, ele acaba tendo atitudes que mais magoaram a si mesmo do que o nosso próprio Jesus. Porque Jesus sabia quais deslizes Pedro teria. Jesus sabia quais seriam os lugares e os momentos que Pedro ia falhar. No entanto, Pedro ele era como aquela criança que achava que se ele quebrasse um jarro dentro de casa, o pai e a mãe iam deixar de amar. Mas Pedro não entendia ainda que o amor do Pai, o amor de Cristo por ele era muito acima, muito maior do que a estrutura que Pedro tinha. Então Jesus ele fala isso para Pedro, mas Pedro ele esquece.
E no decorrer da caminhada, quando Pedro nega Jesus, o que ele faz? Ele desiste do seu chamado. Ele desiste de tudo aquilo que ele havia ouvido do mestre ao longo daqueles anos em que ele foi discipulado, em que ele viu os milagres com os próprios olhos. Pedro, ele esquece e de forma metafórica, como diz, ele era um pescador de homens agora. E ele pega a sua rede e ele larga a sua rede. Mas Jesus, ele vem ao encontro de Pedro novamente e lembra Pedro que sempre conheceu a sua estrutura, que aos olhos dele Pedro não havia feito nada daquilo que ele não saberia que Pedro faria. E Jesus, ele dá ordens a Pedro, e você conhece a história. Jesus, ele diz para Pedro, como diz aquele hino, pega a rede de novo, volta por mar, porque eu não te mandei parar. Talvez você na caminhada, em algum momento você falhou, você errou. Talvez em algum momento você largou a sua rede por achar que era indigno dessa vocação. Talvez você parou de querer ser um pregador da palavra porque em algum momento da sua história você teve um deslize e você falhou. Mas saiba que Deus não se surpreendeu com isso. Você não deixou Deus surpreso, você não fez com que Deus te amasse menos por conta disso. Jesus, ele foi abandonado na cruz por Pedro, mas mesmo assim, tudo isso estava previsto no plano da paternidade. O que eu quero dizer? O nosso Deus como Pai, ele sabe que o amor dele não está limitado àquilo que a gente quebra no longo do caminho. Se você quebrou alguma coisa, saiba que o amor do Pai, ele continua igual por você. Então não largue a rede. Quando Jesus te encontrou, quando ele te chamou para ser um pregador das boas novas, ele sabia do que poderia acontecer. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor te diz nesse dia, perdoe a si mesmo. Não pense que você está surpreendendo o seu Deus, porque o seu Deus não se surpreende. Jesus, quando te achou, ele falou contigo como falou com Pedro. Eu sei quem tu é, eu sei de quem tu é filho, mas eu também sei a obra que eu tenho na tua vida para realizar. Então não pense que o teu pecado, o teu deslize, aquele objeto que você quebrou, aquilo que deu errado, é capaz de parar o chamado de Deus para a sua vida. O Senhor, ele te chama a pegar a rede e a voltar para o mar. Ele te diz, volte a pescar, porque eu ainda não mudei o teu nome, e o teu nome é Pedro. O teu nome é Pedro ainda, você não se chama mais Simão. O Senhor Jesus te diz hoje que você não se chama mais Simão, você se chama Pedro. E mesmo que algo no meio do caminho tenha falhado, tenha saído do seu controle ou tenha acontecido de um jeito diferente que você planejou, saiba que não é surpresa para o nosso Deus que é onisciente. Tão simplesmente hoje, pegue a sua rede de volta e volte para o mar, volte a pescar. Abra sua boca e volte a pregar a palavra de Deus. Volte a falar as coisas que você estava acostumado a falar. Volte a ser o instrumento que você estava acostumado a ser. Porque nós sabemos que o estado de Pedro, depois daquela negação, foi muito maior do que quando ele era antes. Ele fez coisas muito maiores. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. O Senhor, ele conhecia o teu futuro. E ele está te dizendo, pega a rede de novo. Porque o teu pecado não surpreendeu o Senhor e nem tampouco frustrou os planos de Deus. Pode ser que tenha atrasado um pouco, mas não frustrou os planos de Deus. Volte a pescar, pegue a sua rede e lembre que o Deus que te chamou, ele sabe o teu passado, o teu presente, e é ele que ainda controla o teu futuro. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.